Graça e paz, crianças benditas do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui na casa de Deus para juntos cultuarmos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Sejam muito bem-vindos, crianças, para participarmos desta festa que estamos na casa de Deus, que estamos aqui entoando louvores e adoração ao nosso Deus. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já se alistaram ao exército de Cristo? Hoje nós viemos, a tia Deise e eu viemos a caráter, justamente para demonstrarmos para vocês que nós pertencemos ao exército de Cristo. Se você já pertence ao exército de Cristo, amém, glória a Deus. Mas de repente você está aí se perguntando, como que eu faço para fazer parte desse exército? Eu quero te dizer que você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E você já faz parte desse exército poderoso. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Joel 2:11, aonde fala assim, crianças. Vamos lá, papais e mamães que estão aí também nos assistindo. Abram a Bíblia para seus filhos, para juntos acompanharmos a palavra do nosso Deus, que diz assim: à frente do seu exército, o Senhor dá ordem em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? Diz aqui a palavra do Senhor, que o nosso general de guerra está à nossa frente. E por isso nós somos valentes. Mas essa força, crianças, não vem do nosso braço, não vem da nossa inteligência. Vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós somos um exército valente, o exército da esperança. E nós vamos marchar, cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. De repente tem alguma coisa aí na sala, eu gostaria que você tirasse, peça a mamãe, o papai, e vamos dançar junto, marchando, declarando que o nosso general é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá? Aleluia! O nosso general é Cristo! Exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha toda.
Deus, nenhum inimigo nos resistirá. Crianças, nós vamos cantar agora essa próxima canção, que fala de uma pessoa muito conhecida na palavra de Deus. Ele era pastor de ovelhas, ele foi rei, ele era um homem segundo o coração de Deus, e eu já sei que você sabe quem é, isso mesmo, Davi. E ele venceu um gigante. Mas sabe por que ele venceu um gigante? Não é porque ele confiava, eu sou valente, eu posso com a força do meu braço. Não. Ele falou assim, eu vou vencer esse gigante na força do nosso Deus. E ele orou, e ele buscou o Senhor, e ele se consagrou. E o Senhor encheu ele de poder. E ele, com uma simples pedra, ele derrubou aquele gigante. E todos viram o poder do nosso Deus. E não é diferente hoje, crianças. Com a força do nosso Deus, nós podemos sim vencer o gigante. Nós podemos sim vencer o medo. Nós podemos sim vencer o mal. Então vamos cantar mais uma vez, declarando: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu danço, eu pulo como o rei Davi. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Aleluia! Aleluia! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Aleluia! Glória a Deus! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Aleluia! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Glória a Deus! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Aleluia! Glória a Deus! Crianças, sabe esse grito que o rei Davi gritava? Não era com raiva. Ele não gritava em desobediência à mamãe, ao papai. Ele gritava, ele dançava, ele pulava na presença de Deus. E crianças, nesse momento, nós vamos continuar ouvindo o Papai do Céu falar conosco. Eu quero chamar a tia Ênia. E antes de eu passar a palavra para a tia Ênia, eu quero fazer uma oração, tá bom? Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, graças nós te damos, porque nós temos um Deus justo, fiel, santo, poderoso, o nosso general de guerra, o Deus que nos dá força para vencer, papai, o gigante, o Deus que nos dá, Pai amado, a capacitação para enfrentar, Senhor, tudo aquilo que vem contra nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga ao coraçãozinho de cada criança a obediência, o entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que Tu, Paizinho, uses a Ênia, papai, como um canal do Senhor na vida de cada criança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa
Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Opa! Eu espero que sim, espero que estejam todas bem. Mas ainda que você esteja tristinha hoje, ou que você esteja abatido, com medo, queria lembrar a cada um de vocês, como a tia Salete falou aqui, o nosso general é Cristo. Então você pode lembrar que ele é o seu melhor amigo e que você pode contar todas essas tristezas, todos os medos para ele, tá bom? Bom, a história de hoje, ela vai falar sobre um objeto bastante interessante. É um objeto que, vamos dar aqui uma dica, ele geralmente está na frente dos lugares onde a gente vai. Também é um objeto que a gente encontra nas casas, toda casa tem esse objeto. A gente encontra no hospital, em loja, padaria, deixa eu ver. Além de lugares, a gente também encontra em meios de transporte. A gente tem esse objeto em ônibus, em carros, todos esses lugares temos esse objeto. Se você já sabe ler, provavelmente você já sabe do que eu estou falando, porque o nomezinho está aí na live. Mas se você não sabe, vou dar mais uma dica. Precisei muito dela para entrar aqui. Estamos falando de porta, né, crianças? Um objeto que está aí muito presente no nosso cotidiano. A gente tem porta em todos os lugares, quase todos os lugares em que vamos. E a gente precisa dela para entrar nos lugares. Inclusive, a tia Salete, por exemplo, entrou aqui também pela porta. Ela não fez um buraco na parede, nem o tio Ronaldo, por acaso, entrou pelo teto, tirou uma telha e entrou. A gente sabe que todo mundo que está aqui preparando o cultinho para vocês, hoje entrou pela porta. Mas a gente também sabe que existem pessoas que fazem essas coisas. Vocês acreditam? Tem gente por aí que faz um buraco na parede para entrar em algum lugar, que às vezes arranca a telha para poder passar, de repente até cava um túnel para passar por baixo e entrar em algum lugar. Quem são essas pessoas? Eu acredito que você já deve ter visto, ou no jornal, na televisão, ou então alguém contou. Pode ter acontecido aí alguma notícia, mas essas pessoas estão fazendo isso para roubar aqueles lugares. São os ladrões. E isso não é certo. A gente sabe que roubar não é correto. Papai do céu fica muito triste. Roubar é pecado. Vamos abrir a Bíblia para ver um pouquinho de uma história em que Jesus fala um pouco disso? Vocês vão abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Se você não sabe, peça ajuda para o seu pai ou para a sua mãe. E se você ainda não sabe ler, não tem problema, a tia Índia vai ler, então você pode prestar bastante atenção para ouvir essa história. Vamos lá? A palavra diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco, e antes de continuar, vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque todo mundo sabe o que é aprisco? Não é uma palavra que a gente escuta sempre. Eu mesma não sabia, até um dia desse, o que é aprisco. Aprisco, crianças, trouxe aqui até um desenho para ajudar vocês a explicar. Olha só, é um local, não sei se está dando para ver daí, mas é o local onde se guardam as ovelhinhas. As ovelhas são animais bastante indefesos, elas não têm muito como se defender, e alguns bichos querem devorá-las, tipo os lobos, né? E elas são muito indefesas, então elas ficam guardadinhas no aprisco quando a noite cai. Elas saem ali sempre acompanhadas por um pastor que leva elas para beberem água, para comer, para o pasto. E depois elas voltam para o aprisco, onde elas ficam bem seguras, quentinhas, protegidas. Sempre ali com uma porta na frente. Vocês viram, né? Tem uma porta para fechar, para deixar elas seguras e que ninguém entre ali. Nenhum ladrão, nenhum lobo. Então, vamos continuar aqui o texto. Vou ler do começo novamente. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Olha só, pessoal, vamos parar um pouquinho aqui. É interessante observar. Toda vez que Jesus conta uma história, vocês fiquem muito atentos,
porque geralmente ele dá mais de um significado para essa história. Então, ele está aqui falando de ovelhinhas, de um pastor, de um aprisco, mas tem mais coisa que isso quer dizer. E a gente vai prestar bastante atenção para tentar descobrir, certo? Eu tinha falado com vocês que roubar não agrada a Deus, que roubar é pecado. E esse texto está falando aqui dos ladrões que usam outras formas para entrar no aprisco, né? Sobem ali, pulam o muro, cavam túneis, fazem buracos, todas essas coisas. Mas aí você deve estar pensando aí, ufa, tia Enia, eu não sou ladrão, eu nunca pulei muro, não entro por buraco na parede, nem arranco telha, então dessa eu estou salvo. Aí é que a gente se engana, pessoal. Tem uma notícia um pouco complicada para vocês. É que não é só roubar que é pecado, mas tudo aquilo que deixa Deus triste, que deixa o Papai do Céu entristecido com a gente. Aí tem várias outras coisas. Às vezes você tem um brinquedo e não quer dividir com seu colega, mesmo que ele peça. Às vezes você pega o brinquedo do seu irmão escondido, porque ele não deixou você brincar, e você vai lá e pega escondido. Ou você desobedece seu pai, sua mãe. Ou você tem preguiça de fazer a tarefa de casa, agora que é pelo computador, então, né? Ai, que preguiça, não vou fazer, vou guardar ali. Isso tudo entristece o coração do Papai do Céu. Isso e várias outras coisas. Vixe, complicou agora? Agora talvez você esteja aí se identificando, esteja achando, então talvez eu tenha cometido pecado. Tem um segredo para contar para vocês. Todo mundo aqui, que está aqui, tia Salete, eu, tio Ronaldo, pastor Helder, todo mundo aqui comete pecado. Sério, gente. Sério mesmo. E o pior, não é só ele, nem você, eu. Todo mundo já cometeu pecado. A Bíblia fala que todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a gente precisa de uma ajuda. Agora, a gente descobriu que, se a gente está em pecado, é como se a gente estivesse num lugar muito perigoso. E a gente precisa achar a porta de saída de emergência. Como é que a gente vai sair dessa situação? A gente sabe que o pecado é muito perigoso, porque ele leva à morte. E agora, tia Enia, quem vai poder nos ajudar? Eu cometo pecado. Papai e mamãe aí também. Todo mundo. Vamos ler mais um pedacinho da Bíblia, aqui, continuando aqui, no versículo 7, do mesmo capítulo? Porque a Bíblia nos ensina todas as coisas. Dá para descobrir tudo aqui. Então, vamos procurar essa saída. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha que alegria, parece que a gente achou a porta. Porque Jesus, sim, Jesus não cometeu nenhum pecado. Pelo contrário, a gente achou uma linda porta, então. E, além de tudo, ele ainda pagou pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. Então, Jesus é a porta perfeita. Agora, ele explicou bem facinho para a gente. Ele não estava falando só de uma porta ou só de ovelhas. As ovelhas somos nós. E ele é a porta para nos guardar bem seguros no aprisco, tá bom? Olha que interessante. Então, a gente já achou a porta. Agora está faltando só um detalhe. Como é que a gente abre, né? Como é que a gente entra pela porta? Porque a gente está do lado de fora dessa porta. Como a gente faz para entrar? Talvez a gente precise de uma chave. Essa chave é bem simples. Ela tem 3 pequenas partes. A primeira delas é você reconhecer que é pecador. E isso a gente acabou de notar, né? Quando a gente comentou que pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, a gente pensou, poxa, eu já fiz isso algumas vezes, eu vivo fazendo isso, eu já fiz isso ontem, eu fiz isso hoje, de repente, dependendo da situação. Então, todo mundo aqui já reconheceu que é pecador. Essa é a primeira parte. Faltam 2. A segunda parte é entender que Jesus não cometeu nenhum pecado. Então, por isso, eu posso reconhecer que Ele pode me salvar. Ele, sim, finalmente pode nos tirar do perigo, ser a nossa porta, a nossa saída de emergência. Reconhecemos essas 2 coisas? Ótimo, só falta a terceira parte. A terceira parte é a melhor de todas, talvez, que é aquele momento em que você convida Jesus para entrar no seu coração e pede para Ele abrir a porta para você. Ele é muito bondoso, como diz toda a palavra, e Ele é o nosso bom pastor. Se nós somos as ovelhinhas, vocês aprenderam com a tia Dani, eu acho, né? Que Ele é o nosso bom pastor. Então, é Ele quem vai abrir a porta para a gente, nos conduzir para o aprisco quentinho e seguro, protegido, para a gente ficar bem contente lá dentro com Ele. E, antes de chamar a tia Salete, eu queria convidar você, todos vocês que, de repente,
nunca fizeram essa oração ou que nesse momento sentiram muita vontade de pedir para Jesus para entrar por essa porta. Vamos fechar os olhinhos e orar, falar com o Senhor? Papai do céu, te agradecemos por esse momento em que nós podemos reconhecer que somos pecadores, que muitas vezes te deixamos tristes. Nós queremos te pedir perdão por isso e reconhecer que, graças a Deus, o Senhor Jesus pode nos salvar, pode nos tirar desse perigo e nos colocar de volta no aprisco. E nesse momento, Jesus, eu te peço, entra no meu coração, vem morar no meu coração e abre a porta para que eu possa morar nesse aprisco contigo, Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Pronto, crianças, se vocês oraram e pediram isso, tcharam, a porta se abriu e agora vocês podem ficar quietinhos e seguros no aprisco com o bom pastor, que é Jesus, tá bom? Vou chamar a tia Salete para que ela ore por nós, encerrando o nosso cultinho. Tchau. Glória a Deus, crianças, como é maravilhoso ouvirmos essa palavra que nos encoraja e que nos faz reconhecermos quem nós somos, não é verdade? Pecadores, carentes do Senhor. Que palavra maravilhosa a tia Enia trouxe, nós entrarmos por a porta que é Jesus. É só Ele que nos faz ter acesso ao glorioso Deus. E nós vamos orar agradecendo o Senhor, porque mais um dia o Senhor falou conosco, amém? Vamos fechar os olhinhos e mais uma vez orarmos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor fala conosco, Pai. Porque o Senhor corrige, Papai, aquele que o Senhor ama, Pai. Obrigada, Papai, porque sempre que estamos indo, Papai, saindo do trilho, Pai, o Senhor chama a nossa atenção, Pai. Não é porque o Senhor é um Pai severo, é porque o Senhor é um Pai que nos ama e o Senhor nos quer trilhando nas Tuas verdades. Senhor, nós te damos graças porque nós temos esse Deus de amor. Engrandecido seja o Teu nome. Amém, Senhor. Crianças, olha que maravilha. Você já reconheceu que você é pecador e que Jesus é o Senhor. Você entrou por essa porta e você agora pertence ao exército de Cristo. Você se alistou essa noite. Glória a Deus. Então fiquem com Deus. Jesus abençoe vocês e até domingo que vem. Beijo. E também eu gostaria muito de convidar os papais, as mamães e você também, criança, por que não? Às 19 horas nós teremos um culto de celebração ao nosso Deus, onde nós continuaremos ouvindo essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos dá vida, essa palavra que nos encoraja. Então venha para a casa do Senhor, você que está ali dentro das normas, do decreto lá bonitinho, de todos os decretos lá, venham para a casa de Deus, nós estaremos aqui esperando você com muita alegria. Até mais.